Bom Dia Pernambuco. Olá, bom dia para você. É quarta-feira, 28 de setembro. Estamos juntos no Bom Dia Pernambuco. Manhã de sol entre nuvens no Recife. Agora está fazendo 26 graus e a temperatura deve chegar aos 30 nesta quarta. Vamos dar uma olhadinha no sertão? Olha, esta é a cidade de Mirandiba, a 470 quilômetros do Recife, onde vivem 15 mil pessoas em média. Agora faz 21 graus, mas vai esquentar, viu? A máxima prevista é de 35. Olha o calorão, hein, gente? Bom dia para todo mundo ligado no Bom Dia Pernambuco. E hoje o Bom Dia traz orientação para as famílias que precisam ajustar o orçamento. Para não ficar no aperto, se for preciso, tem que cortar algumas despesas. Você já pensou nisso? É o que vamos saber daqui a pouquinho com um educador financeiro. Olha, dinheiro é bom, mas não adianta estar com o bolso cheio se a pessoa não tem saúde. Por exemplo, quem sente uma queimação, um mal-estar depois de se alimentar, pode ter refluxo e nem saber. Aí fica tomando remédio sem indicação médica e só piora a doença. Vamos trazer orientações de um médico daqui a pouquinho. Confira. E há 4 dias das eleições municipais, o Bom Dia Pernambuco segue tirando dúvidas. O eleitor que não puder votar no próximo domingo vai ter que justificar a ausência. Essas e outras informações vamos conferir com a repórter Cassione Gomes. Oi, Cassione, bom dia. Bom dia, Meire, bom dia a todos. Estamos numa semana muito importante para o futuro, da nossa cidade. E o voto é exatamente, Meire, o que nos torna cidadão, estar apto a votar. Por isso que a gente se chama de cidadão quando completa 18 anos ou aos 16, que também já está habilitado a votar. A gente vai trazer informações importantes sobre a justificativa, como você falou. E tem gente também com muita dúvida sobre cancelamento de título, fez biometria, não fez biometria. Como é que vai ser no dia da eleição, Meire? Um pouquinho então, Cassione. E tem mais. A polícia divulgou imagens das câmeras de segurança de uma empresa de ônibus em Olinda invadida por bandidos. Eles queriam levar o dinheiro do cofre. Um homem foi preso no aeroporto dos Guararapes tentando embarcar com drogas. Ele engoliu 84 cápsulas de cocaína. Em Garanhuns, uma mulher foi assassinada em casa e a suspeita da polícia é de que o marido tenha cometido o crime. As consequências do vandalismo. 50 mil moradores de Surubim continuam sem água depois que uma tubulação da adutora que abasteceria a cidade foi perfurada. Reconhecimento à qualidade do ensino, as notas do IDEP, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco foram divulgadas. Motivo de orgulho para 2 escolas estaduais de Orobó. Os estudantes garantiram o 1º e o 3º lugares na avaliação do ensino médio. E a gente foi até lá acompanhar a comemoração e saber o que tem dado certo. Professores, alunos, todo mundo aqui é uma família. Desde a semana passada, educadores de todo o Brasil estão discutindo a medida provisória que trata da reforma do ensino médio. As mudanças divulgadas pelo Ministério da Educação se referem a alterações no currículo dos estudantes, envolvendo educação física, artes, várias alterações. Nós convidamos especialistas em educação para falar sobre o impacto e avaliar as propostas. O secretário de Educação do Estado, Fred Amâncio, a pedagoga Terezinha Cisneiros, diretora do Colégio Apoio, e o pedagogo Armando Vasconcelos, diretor do Colégio Equipe. Futebol, hoje Santa Cruz encara decisão na Sul-Americana e um ídolo do time não vai jogar. O Thiago vai ser preservado desse jogo, ele não vai jogar o Edson. O Independiente fez reconhecimento do gramado do Arruda e o clima é de confiança. O time colombiano pode até perder por um gol de diferença que garante vaga para a próxima fase. O Sport iniciou preparação para encarar o Fluminense no Rio e o técnico Oswaldo de Oliveira comandou o treino até o início da noite, que pode ter mudança na zaga. Sem o técnico Givanildo, o Náutico segue treinando para pegar o líder Vasco. O Timbu só deve mesmo ter uma alteração na lateral para o confronto diante dos cariocas. Para garantir a tranquilidade dos torcedores, representantes do Ministério Público se reuniram com diretores do Sport e do Santa Cruz. Os promotores querem que os clubes invistam mais na segurança dos estádios. Essas e outras notícias agora no Bom Dia Pernambuco.
Uma mulher foi assassinada dentro de casa na comunidade do Sítio Castanhinho, na zona rural de Garanhuns, no Agreste, que fica a 232 quilômetros do Recife. O suspeito do crime é o marido dela, que está foragido. Roberta Alves de Souza tinha 23 anos e morava com os 4 filhos. O mais velho tem 10 anos. Ela não tinha nenhum parente na comunidade. Todos os conhecidos do sítio são da família do marido. O crime aconteceu nesta casa. A vítima teria sido asfixiada e a suspeita da polícia é que o marido dela, um pedreiro de 39 anos, tenha cometido o crime. O próprio suspeito ligou para o irmão informando que teria praticado esse homicídio. Não chegou para a gente, detalhes da motivação desse crime. Luiz é o irmão do suspeito, cunhado da vítima. A menina chegou na casa de mãe perguntando por ela, mas só que aí mãe não sabia. Aí mãe disse, vamos lá. Aí quando mãe chegou na casa, aí estava tudo escuro, as portas fechadas e tudo escuro. Aí então mãe voltou, aí me chamou, vamos na casa de Roberta que a menina está procurando por ela e as portas estão fechadas e a luz está apagada. Aí quando eu olhei, ela já estava roxa já. Eles contam que o casamento da vítima e do suspeito estava em crise. Fica o alerta, principalmente para as mulheres, No caso de discussões, no caso de ameaças por parte dos companheiros, de violência, não deixar de fazer o devido registro junto às autoridades policiais, para que isso seja acompanhado com a devida atenção, para evitar situações e fatos tristes como esse. Meu Deus, olha, você pode denunciar casos de violência contra a mulher na delegacia mais próxima da sua casa ou então pelo número 180. O importante é não deixar para lá, tá certo? Daqui a pouquinho, a prisão de um homem no aeroporto dos Guararapes. De acordo com a Polícia Federal, ele engoliu 84 cápsulas de cocaína e precisou passar por uma cirurgia. Veja também que a polícia encontrou um candidato a vereador de Vicência que estava desaparecido desde segunda-feira. Neste momento, ele presta depoimento. O Bom Dia também vai tirar dúvidas sobre justificativa do voto. Domingo é dia de eleição, Cassiane Gomes. Isso, Meire, a gente está aqui na antiga sede do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, no bairro das Graças, na Avenida Rui Barbosa. E aí a gente vai informar para todo mundo como é que preenche esse formulário de justificativa, em quais locais, será que dá para fazer alguma coisa pela internet e o título pode ser cancelado por causa disso, se a pessoa não justificar? É daqui a pouco, Meire. Até já então, Cassiane. Aqui no estúdio, nossa conversa é sobre as mudanças no ensino médio anunciadas na semana passada pelo Ministério da Educação. E logo a seguir, a comemoração dos estudantes de Orobó. Eles garantiram o primeiro e o terceiro lugares no IDEP. Olha só a festa. O IDEP é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco. A gente volta rapidinho, agora são 6h07. Um recado para os estudantes universitários. 500 vagas para estágio vão ser oferecidas na Feira de Estágio e Empregabilidade, que acontece hoje e amanhã no Recife. Começa daqui a pouquinho, às 9h, lá na Faculdade FACIP, na Rua Barão de São Borja, número 433, no bairro da Boa Vista. As inscrições são de graça e podem ser feitas no site eventos.facipedu.br/feira de estágio, tudo junto, viu, gente? Os estudantes ainda vão poder participar de palestras e minicursos para se preparar para o mercado de trabalho. E a qualidade do ensino das escolas estaduais e municipais aqui do estado é avaliada todos os anos pelo IDEP, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco. O IDEP é calculado seguindo os mesmos critérios do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que é do Ministério da Educação. A divulgação das notas é muito aguardada por professores e alunos. Inclusive, ontem, o anúncio foi feito no Palácio do Governo, no Recife. Mais de 4.000 escolas municipais e estaduais foram avaliadas. O resultado foi comemorado. A média do IDEP passou de 3,75 para 3,90. Também foi divulgado o ranking das melhores escolas de ensino médio do estado. Entre as 3 melhores, nenhuma é da região metropolitana do Recife. Em terceiro lugar,
ficou a escola Professor Antônio Pedro de Aguiar de Orobó, no Agreste. Em segundo, a escola Dario Gomes de Lima, de Flores, no Sertão. A melhor escola foi a Abílio de Souza Barbosa, de Orobó, no Agreste, para o orgulho da diretora. Um trabalho que a gente faz interdisciplinar, ou seja, envolvendo todas as disciplinas e a equipe. A equipe que a gente tem de confiança, o relacionamento interpessoal, que é um ponto forte, é um foco que eu mesma tenho muito orgulho de dizer. E os estudantes também, que são assim muito próximos da gente. O governo do estado gostou do resultado da avaliação e disse que pretende investir mais na educação de Pernambuco. Os desafios são muito grandes. Avançar a cada ano mostra que estamos no caminho certo. Chegar ao primeiro lugar é um desafio que nós conquistamos. Agora, manter no primeiro lugar e manter melhorando é que é o desafio futuro que a gente espera continuar fazendo em Pernambuco. Então, você viu aí que o terceiro e o primeiro lugares do ensino médio foram para escolas de Orobó, no Agreste. Enquanto o anúncio era feito no Recife, os estudantes ficaram na maior expectativa e depois, claro, comemoraram muito a conquista. O repórter Pedro Lins foi para lá, para juntinho deles, lá em Orobó, e conversou com alunos, com professores, com todos os servidores. Oi, Pedro, bom dia para você. Que coisa boa, né? Que notícia boa. Agora, o que pode ter contribuído para um resultado tão bom lá em Orobó, hein? Oi, Meire, bom dia para você, bom dia para todos. Notícia maravilhosa, a gente fica muito feliz, já dá parabéns para as escolas. Olha só, Meire, o que eu mais vi lá foi um acolhimento. Estudantes, professores de gestão num trabalho em conjunto. E com certeza isso é o que contribui para o sucesso dessa escola, como a gente vai acompanhar agora na reportagem que eu fiz com o Beto Marques e com o apoio técnico do José de Lermano. Quando souberam do resultado do IDEP, foi difícil conter os gritos. A comemoração teve música e o depoimento emocionado de quem faz parte desse resultado. E temos uma infraestrutura ótima e bem receptiva para todos os alunos. Todos os professores são muito bem qualificados e isso é o que mais incentiva a estudar e continuar esse passo aqui na escola. Com nota 7,98, a escola de referência em ensino médio Abílio de Souza Barbosa, do município de Orobó, no Agreste, ficou em primeiro lugar no estado. A professora de português revelou um dos segredos do bom desempenho. Nós priorizamos a leitura sempre, desde a chegada do aluno ao primeiro ano até o terceiro ano. Nós defendemos a ideologia de que para quem lê, escreve bem. E a gente vai nesse vai e vem da escrita com a refacção e o aluno vem e sentamos e conversamos e trabalhamos com as falhas. A escola tem 58 anos, mas somente há 7 que os alunos começaram a passar o dia todo aqui. Tanto tempo juntos, aprendendo, crescendo, que não tem forma melhor para definir a escola. Professores, alunos, todo mundo aqui é uma família e... Você se sente acolhida aqui? Muito, muito, demais. O terceiro lugar no IDEP também é de Orobó e fica na zona rural. Do centro até lá, percorremos 17 quilômetros, boa parte em estrada de terra. A escola estadual Professor Antônio Pedro Aguiar fica no distrito de Matinadas e tirou 6,98. É o resultado do trabalho em conjunto dos professores com suas aulas dinâmicas, da equipe gestora que está bem comprometida com o trabalho da escola, de todos que fazem a escola, dos alunos que se esforçam para conseguir boas notas. São 9 turmas de ensino médio, 242 alunos, a maioria filhos de agricultores. Meu maior sonho é ser psicóloga mesmo. Você acha que a escola vai te ajudar a chegar lá? Vai, muito. A gente se sente muito privilegiado de estar aqui e representar Antônio Pedro tão bem como a gente representa, que eu creio que é isso que a gente faz. A frase do Papa João Paulo II, fixada na sala de aula para ninguém esquecer, traduz a comemoração dos estudantes pelo sucesso da educação.
Meire, nosso desejo é, claro, primeiro, parabenizar essas escolas pelo bom resultado e que essa nota sirva como incentivo para motivar não só as escolas que ganharam, mas todas as outras escolas. E sempre reforçar que o trabalho é em conjunto, que é o trabalho de professores, do gestor, mas também dos alunos, e que todo mundo trabalhando bem, o resultado vai ser bem melhor para motivar toda essa geração. Futuros médicos, engenheiros, advogados, várias profissões, esse é o nosso desejo, Meire. Até mesmo os técnicos, né, Pedro? A gente fica muito feliz, parabeniza inclusive a Orobó e todas as outras escolas que a gente deseja excelência na educação, porque a educação é que movimenta tudo e que muda e que melhora a nossa vida daqui para frente, né? Muito boa a reportagem. E agora você vai conferir a lista e a nota das escolas mais bem colocadas do IDEP. No ensino fundamental, entre o 6º e o 9º ano, quem ficou em primeiro lugar foi a Escola de Aplicação do Recife, administrada pela Universidade de Pernambuco, a UPE, com nota 7,96. Em segundo lugar, a Escola de Aplicação Professor Chaves, em Nazaré da Mata, com 6,55. A Escola de Aplicação Ivonita Alves Guerra, em Garanhuns, no Agreste, ficou em terceiro lugar, com nota 6,37. Em quarto, a Escola Tomé Francisco da Silva, no município de Quixaba, no Sertão, com 6,25. E em quinto lugar, com a nota 5,94, ficou a Escola Dário Gomes de Lima, da cidade de Flores, no Sertão. No ensino médio, quem ganhou foi a Escola de Referência em Ensino Médio Abílio de Souza Barbosa, no município de Orobó, no Agreste, com nota 7,98. Em segundo lugar veio a Escola Dário Gomes de Lima, em Flores, com 7,20. A Escola Professor Antônio Pedro de Aguiar, também em Orobó, ficou em terceiro lugar, com a nota 6,98. Em quarto está a Escola de Aplicação do Recife, da UPE, com a nota 6,92. E em quinto lugar, com 6,22, está a Escola de Aplicação Ivonita Alves Guerra, em Garanhuns. Daqui a pouco vamos conversar aqui no estúdio sobre a medida provisória que trata da reforma do ensino médio. As mudanças divulgadas pelo Ministério da Educação se referem às alterações no currículo dos estudantes. Nós convidamos o secretário de Educação do Estado, Fred Amâncio, a pedagoga Terezinha Cisneiros e o pedagogo Armando Vasconcelos para falar sobre o impacto e avaliar essas propostas. Você vai conferir ainda as imagens das câmeras de segurança de uma empresa de ônibus em Olinda, invadida por bandidos. O Bom Dia vai trazer também orientações para as famílias se organizarem financeiramente. E tem dica de saúde para quem sofre de refluxo. A gente vai conferir com a repórter Bianca Carvalho. Oi, Bianca, bom dia. Oi, Meire, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Meire, o estômago da gente tem ácidos. É normal que eles sigam o fluxo da digestão, alguns voltam, só que quando muitos voltam, aí a pessoa tem refluxo. Isso traz um monte de sintomas, tem gente que tem um queimor, tem gente que fica tossindo, porque o esôfago fica irritado. A gente vai falar sobre isso aqui no Bom Dia Pernambuco, dizer o que é que você pode fazer. Primeiro para descobrir se o que você tem é mesmo refluxo e depois para tratar esses sintomas e, claro, viver melhor. Daqui a pouco eu volto para falar sobre isso, agora eu vou chamar a repórter Cassione Gomes, que vai me contar o seguinte. Cassi, aquela pessoa que não pode comparecer ao local de votação no dia da eleição, essa pessoa usa o que mesmo? Bom dia. Bom dia, Bianca. Ela vai ter que justificar o voto. A gente vai explicar direitinho como é que faz isso. A gente também vai tirar dúvidas do eleitor. Será que uma grande quantidade de votos brancos ou nulos podem anular uma eleição? A gente está aqui, olha só, na memória da Justiça Eleitoral, um espaço cheio de curiosidades na antiga sede do Tribunal Regional Eleitoral. Tem muita coisa para a gente conversar com você, eleitor, numa semana tão importante que decide o futuro de tantas cidades aqui do Brasil. Bom Dia Pernambuco volta em instantes. Até já. Na cidade do Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana, hoje acontece a Caminhada dos Terreiros. É uma forma de pedir respeito às religiões africanas. A saída será às 14h da Praça Tel Silva, no centro. Aí de lá a caminhada segue para o pátio da estação ferroviária. De acordo com os organizadores, este ano um terreiro do município foi incendiado e outros sofrem ameaças constantes.
Conhecido pelo trabalho em novelas e filmes, o ator Caio Castro estreia na literatura, lançando É Por Aqui que Vai Pra Lá. O livro, ele narra experiências de viagens que fez para vários lugares do Brasil e do mundo. A tarde de autógrafos será às 5 horas no terraço de eventos do Shopping Recife, em Boa Viagem. Mas para ter acesso, é preciso pegar uma ficha. Vão ser distribuídas 700 senhas a partir das 9 da manhã. Confira agora outros lançamentos desta quarta-feira. Os Leviatãs estão fora do lugar do cientista político e professor Flávio da Cunha Rezende fala das transformações no papel do Estado em 54 países. O lançamento é às 4h30 da tarde na editora UFPE, na Avenida Acadêmico Hélio Ramos, no campus da cidade universitária. O escritor José Carneiro de Faria e Souza lança A Sabedoria do Tempo. É uma história que explora as relações humanas. Vai ser lançado às 7 da noite na sede da União Brasileira de Escritores, na Rua Santana, bairro de Casa Forte. Toda a renda arrecadada com a venda do livro vai ser doada para essa instituição. Hoje, no Projeto Educação, um escritor baiano e a africanidade. Jorge Amado é um grande escritor da geração de 30 aqui no Brasil, no nosso modernismo, e ele trouxe para a sua obra todo o aparato, toda a equação da negritude no Brasil. Ele foi deputado federal e, na verdade, ele também trouxe uma lei de respeito à diversidade religiosa aqui no Brasil. Diferentemente de como o negro foi tratado antes na literatura brasileira, Jorge Amado trouxe uma valorização de sua cultura e de sua religião e de sua força e de sua contribuição à nossa formação cultural e étnica. Confira no g1.com.br/pe. Educadores de todo o país estão discutindo as mudanças no ensino médio anunciadas na semana passada pelo Ministério da Educação. Aos que defendem, aos que criticam e no meio de tudo isso está o futuro dos estudantes. O eixo da reforma será uma base curricular comum para todo o país. Metade do currículo obrigatório. Matemática, português e inglês já estão determinados na medida provisória, mas veja o que tem causado polêmica. Pelo texto, arte e educação física seriam obrigatórias apenas na educação infantil e no ensino fundamental. A disciplina de espanhol, hoje obrigatória no ensino médio, também passaria a ser optativa. Mas o Ministério da Educação garantiu que tudo isso ainda será decidido com os governos estaduais. A outra metade do conteúdo seria de livre escolha do aluno. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou então ensino técnico profissionalizante. A carga horária também deverá aumentar, de 800 para 1.400 horas anuais. Quanto ao ensino integral, a ideia é que será adotado aos poucos nas escolas. É sempre bom reforçar que todas essas mudanças propostas ainda serão discutidas com secretários estaduais de educação e com professores também. Ficou estabelecido que emendas parlamentares à medida provisória que trata da reforma do ensino médio podem ser protocoladas até amanhã, quinta-feira. O calendário prevê que ela seja inicialmente analisada pela Câmara dos Deputados até o dia 20 de outubro, pelo Senado Federal entre 21 de outubro e 3 de novembro. As demais datas da análise conjunta do Congresso não foram definidas. O prazo total para análise é de 120 dias. Caso não seja aprovada, ela perde a validade. E sobre esse novo formato proposto pelo Ministério da Educação, vamos conversar com especialistas da área de educação aqui em Pernambuco. Estamos com o secretário de Educação do Estado, Fred Amâncio, com a pedagoga Terezinha Cisneiros, que é diretora do Colégio Apoio, e com o pedagogo também, Armando Vasconcelos, que é diretor do Colégio Equipe. Muito obrigada pela participação de vocês num debate tão importante, que vai decidir o nosso futuro, porque são os nossos filhos, os nossos netos, as futuras gerações. Cada um com a sua importância, Vocês lidam diretamente com professores, com estudantes. Como é que vocês estão analisando para projetar essa medida daqui para frente, Terezinha?
Na realidade, eu acho que a nossa surpresa foi uma medida provisória que defina algumas coisas do ensino médio, essas mudanças do ensino médio, onde são questionadas, sim, algumas áreas que são fundamentais. Porque eu acho que quando a gente pensa no currículo, a gente pensa que sociedade a gente quer formar, que adultos, que crianças, que adolescentes nós queremos formar para intervir nessa sociedade. Então, esse currículo ele é fundamental quando ele contempla áreas que vão desenvolver esse sujeito como cidadão, cidadão que pensa, cidadão reflexivo, e as áreas humanas, não é, fundamentam muito isso. Então, a surpresa de uma medida provisória e a necessidade mesmo da discussão, como na base curricular. As discussões estão acontecendo, passaram pelas universidades, chegam até os professores, as pessoas contribuem. Hoje ainda está em processo de discussão. Eu acho que esse é o grande valor da base curricular e a medida provisória surpresa. Armando, a gente tem acompanhado as discussões e os senhores também têm se envolvido em várias discussões, análises. Como é que está aqui em Pernambuco? Olha, eu diria antes em âmbito nacional. A medida provisória foi recebida e causou muito impacto. Há contestação que o governo tenha utilizado a medida provisória como instrumento para a reforma do ensino médio. Esse é um ponto que o governo justifica politicamente, mas do ponto de vista de diálogo com a sociedade, diálogo com os professores, ouvir as escolas, então isso realmente é muito ruim para um processo tão complexo, tão delicado e tão importante quanto a reforma da educação e especificamente o ensino médio, que todo mundo sabe que é o gargalo da educação brasileira. Até porque tem muita gente criticando que tem que melhorar a base, o ensino fundamental, para chegar ao ensino médio. Agora, o secretário Fred Amâncio participa do conselho que determina, que discute lá em Brasília. Como é que está essa discussão, secretário, e como é que vão ser propostas para os secretários estaduais? Bom dia, Meire. Essa discussão, na realidade, inicia no Congresso Nacional, está correndo desde 2012, né? Existe um projeto de lei tramitando, né? Eu faço parte do Conselho Nacional de Secretários de Educação, então a gente vem participando dessas discussões, como foi destacado aqui pela professora Terezinha, pelo professor Armando. Essa discussão é totalmente atrelada à discussão da Base Nacional Comum Curricular, tanto que o próprio texto da medida provisória estabelece que as alterações só vão ocorrer com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular. E eu diria que essa medida ela vai ao encontro, né, de algo que é demandado pelos estudantes, especialmente do ensino médio, que é ampliar, né, o seu maior interesse, né, e facilitar o processo de aprendizagem. Né? Nesse sentido, eu diria que ela tem dois grandes pontos. Maior flexibilidade do currículo, o que vai implicar num grande processo de discussão em cada um dos estados, tanto que o nosso novo futuro currículo vai ter que ser aprovado discutido aqui no estado de Pernambuco com professores, com gestores, com estudantes e inclusive ser discutido no Conselho Estadual de Educação. E outro ponto importante é colocar o estudante no centro do processo. Agora, o que todo mundo está falando é essa preocupação em relação à nota do IDEB, o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, e a piora em relação à matemática. Mas aí há aquela outra crítica. A educação física é muito importante para a saúde das crianças, dos adolescentes, inclusive comparando com os Estados Unidos e outros países, inclusive da Europa. Dentro dessa discussão que os senhores fazem parte, vocês estão levando em consideração isso também? Sim, sem dúvida alguma. Na realidade, a grande discussão no Brasil, hoje, nós temos 13 disciplinas obrigatórias para o ensino médio durante todo o ensino médio. É um modelo que nenhum país do mundo mais adota. Né? O país do mundo adota uma maior profundidade do conhecimento em detrimento de um conhecimento extenso e pouco aprofundado. Esses aspectos, educação física, artes, que estão sendo objeto de muita polêmica, a lei não estabelece que vai deixar de existir. Por exemplo, nós aqui em Pernambuco deveremos manter isto nos nossos currículos. Do ensino médio. Do ensino médio. Né? Apenas, né, a discussão da medida provisória, ela deixou de ser obrigatória para o ensino médio. Mas aqui nós poderemos, dentro da discussão da construção do currículo de Pernambuco, manter essas disciplinas. Todas as demais ficam obrigatórias, não com olhar apenas sobre disciplina, mas o mais importante, né, para o objetivo de aprendizagem, para o conteúdo, que às vezes é mais importante do que a discussão da própria disciplina. Professor Armando, haverá uma sobrecarga sobre alguns professores em detrimento a outros? Olha, eu gostaria de retomar um pouco o que o secretário colocou com relação
a arte e educação física. Eu sou totalmente contrário a tornar a educação física de matrícula facultativa para os alunos. Isso vai na contramão de um entendimento de uma educação integral, né? Então, a educação física deve ser aprimorada como todos os componentes curriculares. E educação física não pode ficar como matrícula facultativa. E arte, eu diria a mesma coisa. São linguagens diferentes e no conjunto das linguagens, arte e educação física devem estar presentes como língua portuguesa, como língua inglesa. Terezinha, há uma possibilidade de colocar um pouco de matemática, um pouco de educação física, um pouco de educação artística nas outras disciplinas, há essa possibilidade para não excluir totalmente como seria a proposta do Ministério da Educação, que ainda vai ser tudo, claro, discutido amplamente. São componentes curriculares que devem dialogar, né? Quando a gente fala de um currículo, qual é a intenção de um currículo? E se a intenção é desenvolver o cidadão na sua forma mais ampla, ele precisa ter, sim, a filosofia, a sociologia, porque vai levá-lo a pensar, a refletir. Eu quero um cidadão que pense, que intervenha, que saiba, que argumente a filosofia, a sociologia, a matemática, o português. Eu quero uma pessoa integrada também na sua relação corporal com o mundo. A educação física é fundamental. Então, o inglês, precisam sim que essas componentes curriculares sejam de caráter obrigatório. Não é? Na hora em que a gente colocar a possibilidade de ser opcional, elas passarão a não existir no currículo. Eu acho muito difícil que haja nessa correria que há de carga horária, mesmo que haja essa ampliação, e aí é um grande problema que eu vi inicialmente quando as escolas estão fazendo suas matrículas para 2017 e se verem pensando já num projeto, num cronograma, sem uma discussão maior com os professores, que a gente veja como é que essas áreas vão se compor para que esse aluno acesse a especificidade que cada área tem e ao diálogo que essas áreas têm, formando esse sujeito que pensa, que se locomove, que tem a sua expressão artística. O teatro, a música, a arte, ela não pode deixar de ser trabalhada pelas nossas crianças, pelos nossos alunos do ensino fundamental e pelos alunos do ensino médio. Não é? Secretário, essa base do ensino fundamental, né, a qual a professora se refere, é muito importante. E a gente tem recebido, inclusive na redação, alguns pedidos de professores para tocar nesse assunto. Porque a criança precisa ter uma base, né, nas séries iniciais para poder chegar ao ensino médio fortalecida. E aí, de acordo com a proposta, ela vai poder, ela ou ele, né, o estudante, vai poder decidir qual é o caminho que vai seguir, né? Ele vai poder ele mesmo dizer, não, eu não quero, eu vou fazer direito, então eu vou fazer matemática, eu vou fazer medicina. Eu tenho meu livre-arbítrio a partir do ensino médio de decidir quais são as disciplinas que eu vou estudar e se ele se arrepender depois. Tá. Como é que funciona a proposta, né? O ensino fundamental, né, que a professora Terezinha conhece bem, ele continua sendo totalmente obrigatório e padronizado, né? E aí estamos fazendo a discussão com relação à Base Nacional Comum Curricular. Com relação ao ensino médio, a medida provisória e a discussão que está hoje no Congresso, que é basicamente a mesma discussão, né? A medida provisória apenas acelerou o processo. Metade do ensino médio, ou seja, até 1.200 horas que compõem o ensino médio, vão ser a Base Nacional Comum Curricular. A outra parcela, né, que seria a outra metade do ensino médio, ela teria alguns componentes curriculares, algumas disciplinas obrigatórias, então matemática, língua portuguesa e inglês continuariam obrigatório. E a outra parcela, na realidade, seriam o que chamamos de ênfases, que pode ocorrer, inclusive, combinações de ênfases. Por exemplo, são 4 grandes áreas do conhecimento que formam o currículo atualmente do Brasil, que é a área de linguagens, a área de matemática, ciências da natureza e ciências humanas. E, por exemplo, na discussão do currículo de Pernambuco, por isso que eu digo, sempre vai ter que ter um processo de discussão interno em cada estado, apenas o que pode ocorrer é diferença entre os estados, nós podemos criar as 4 opções ou poderemos fazer combinações de opções, né? Por exemplo, unir matemática,
com ciências da natureza e criar uma ênfase específica. O que na realidade a proposta traz é uma maior flexibilidade. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, né, temos um ponto aqui de convergência, nós três. Né, todos aqui concordamos, inclusive nós da Secretaria da Educação, na importância da continuidade de artes e de educação física. Então, tenho certeza que aqui em Pernambuco as discussões vão caminhar pela manutenção destes itens no currículo dos nossos estudantes aqui em Pernambuco. E claro que tem outros aspectos importantes, que é inclusive o prazo de implementação. Né? Nunca uma medida dessa poderia ser adotada já para 2017. Então está estabelecido, né? Primeiro ela vai ter que passar por uma discussão e ser transformada em lei, tem até 120 dias para ser transformada em lei. Caso seja transformado em lei pelo Congresso, né, teremos que ter uma outra linha de discussões que implicará numa mudança ou para 2018 ou para 2019. Ou seja, se for tudo regulamentado e concluído até o meio de 2017, entre em vigor em 2018. Se não for concluído até o meio do próximo ano, só em 2019. Professor Armando, eu queria ouvir a sua opinião a respeito do que seria necessário para melhorar o ensino médio na sua visão. Né? O senhor lida diretamente com essas discussões, o senhor se reúne com outros educadores e está sempre ligado nessa preocupação. Então, hoje, qual é a carência maior do ensino médio? Não há currículo que funcione sem professor qualificado. É isso. Eu vou praticamente repetir uma frase do professor João Batista Oliveira, que disse recentemente num artigo na Folha de São Paulo que na educação básica o ponto crítico é a qualidade do professor. Então, o que eu digo, a qualidade do professor, eu abordo toda a educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Agora, nessa reforma do ensino médio, a qualidade do professor é um item realmente fundamental. E não há, nem na medida provisória, uma referência convincente com relação à formação do professor. Então, o secretário já pode levar essa proposta, né, essa preocupação. Inclusive, nós estamos recebendo muitas perguntas pelo WhatsApp aqui da TV Globo de professores de educação física preocupados em relação ao mercado de trabalho. Isso pode gerar desemprego ou instabilidade ou desvalorização, secretário? Como eu tinha dito, né, a gente vai entrar nesse processo de discussão, duas etapas, agora no Congresso Nacional, antes de ser transformado em lei, e depois na definição, né, do próprio currículo, né, daqui do Estado de Pernambuco. Eu tenho certeza que este é um ponto que será fortemente discutido, né, como a gente, né, pretende fazer, inclusive, um conjunto de seminários envolvendo professores, estudantes, gestores de escolas, e essa discussão vai ter que necessariamente passar também por uma discussão dentro do Conselho Estadual da Educação aqui em Pernambuco. Então, eu diria que nós estamos apenas iniciando o processo, né, desse processo de transformação e de mudança. E como disse o professor Armando, porque para o ensino médio avançar, a educação no Brasil avançar, 3 pilares. E o ensino médio tem uma característica particular que nós estamos trabalhando já com adolescentes. Então, estão 3 pontos importantes. Né? Eu acho que uma nova visão de currículo, como o mundo inteiro caminhou, né, para modernizar o seu currículo, é um ponto importante, sim. Inclusive, para tocar no segundo ponto, que é ampliar o interesse do estudante. Ainda existe uma evasão escolar muito grande no país, especialmente no ensino médio. Então, tornar o ensino médio mais atrativo para o estudante é algo muito, muito importante. E, é claro, né, não se faz educação sem uma peça fundamental, que é o professor. Então, tem 2 pontos importantes que o professor Armando destacou bem, que é formação inicial nas nossas universidades, né, a gente também avançar nesse processo, e formação continuada, né, para que os professores possam cada vez mais avançar também. Olha, a gente agradece demais essa discussão, essa participação de vocês, porque a gente vai continuar falando de educação aqui no Bom Dia, porque vai mexer com a geração que a gente vai ter pela frente. Professora Terezinha, obrigada. Professor Armando também. Secretário, obrigada. Qualquer novidade a gente vai trazer aqui para o Bom Dia Pernambuco para dar todos os detalhes para vocês. Obrigada também. Bom dia, obrigada mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Em instantes, a polícia encontrou um candidato a vereador de Vicência que estava desaparecido desde segunda-feira. O Bom Dia também vai trazer dicas para quem está com um orçamento apertado ali, ó, dinheiro contadinho. Alternativas para ganhar dinheiro, Pedro Lins. Melanúcio, fim do mês chegando, e aí como fazer para pagar as contas e ainda sobrar um dinheirinho? É o que a gente vai explicar daqui a pouco com a ajuda de um educador financeiro. Agora, gente, olha só, se você tem problema de refluxo, se liga nas dicas que a Bianca Carvalho vai trazer hoje. Bianca, bom dia para você.
Oi, Pedro, bom dia para você. Muita gente que tem refluxo se pergunta assim, mas olha, será que é alguma coisa que eu como? O que a gente come causa refluxo? Como é que é o seu café da manhã? O que é que você ingere de manhã cedo, na hora do almoço e à noite? Isso piora ou isso melhora? Uma azia, um queimor que a gente sente às vezes. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui no Bom Dia Pernambuco. Agora eu vou chamar a repórter Cassione Gomes, que vai explicar pra gente, aliás, para quem vota e para quem não vota no próximo domingo, o que é preciso fazer. Cassione. Isso, Bianca. A gente está aqui na antiga sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, no bairro das Graças. A gente vai falar sobre justificativo, que é quando a pessoa não pode votar no dia da eleição por algum motivo. Aí a gente vai mostrar aqui como é que preenche o requerimento no dia. E se você deixar para depois, tem um outro tipo de requerimento que está aqui, que é um pouquinho mais complicado, porque depende da autorização de um juiz, mas que tem que ser feito para você não perder o título. Meire. Tá certo, até daqui a pouquinho, viu, Cassiane? E tem mais, as consequências do vandalismo. 50 mil moradores de Surubim continuam sem água depois que uma tubulação da adutora que abasteceria a cidade foi perfurada. Gente, que absurdo. A gente volta rapidinho. Até já. Você acompanhou ontem aqui no Bom Dia a situação da barragem de Jucazinho, que abastece 11 municípios do Agreste. Olha aí. O nível do reservatório chegou a 0. No local só tem lama mesmo. Por causa disso, algumas cidades da região passariam a ser abastecidas pela adutora de Palmeirinhas, que fica em Bom Jardim. A primeira seria Surubim, que começaria ontem a receber essa água. Mas essa operação, planejada pela Compesa, não pôde começar por causa da ação de vândalos. A Compesa informou que técnicos encontraram 2 buracos na tubulação da adutora que parecem ter sido feitos com picaretas. Um equipamento da companhia também foi roubado. 50 mil pessoas foram prejudicadas e o prejuízo é de R$300 mil. A Compesa prestou queixa na delegacia de Bom Jardim, que vai ficar responsável pelas investigações. Os técnicos da companhia estão trabalhando na adutora para tentar resolver esse problema e começar o abastecimento ainda hoje. Hora de conferir as vagas disponíveis na Agência do Trabalho. Vamos aqui começando com São Lourenço da Mata, na região metropolitana, onde existem 4 vagas para vendedor pracista, que é aquele que trabalha de porta em porta. Precisa ter ensino fundamental completo, viu, gente? O salário não foi informado. E aí a gente chega no Recife com 20 vagas de copeiro de hospital. Aí precisa ter ensino médio completo. É para ganhar R$ 900. Para as 2 oportunidades, é preciso ter 6 meses de experiência e para consultar as vagas, os candidatos devem ir até a Agência do Trabalho mais próxima. No Recife, ela fica na Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, ou então você pode acessar o site do Ministério do Trabalho também. É maisemprego.mte.gov.br. E tem muita gente se virando e organizando um pequeno comércio, né? E quem tem talento para cozinhar, por exemplo, pode transformar a cozinha de casa no ambiente de trabalho, num laboratório com muitas possibilidades, né? Quer ver um exemplo para se inspirar? Pedro Lins foi hoje até a casa de Dona Marli, que é moradora lá do bairro da Boa Vista, no Recife. Ela virou fornecedora de salada. Vê que ideia legal, né? Agora conta pra gente, Pedro, como é que começou esse trabalho, né? Como é que ela se inspirou? Como tem sido a procura também? Aproveito para dar bom dia e agradecer por abrir as portas para o Bom Dia Pernambuco. Pois é, Meire, Dona Marli, que gentilmente aceitou a gente hoje aqui na casa dela, no bairro da Boa Vista. Muito obrigado, bom dia. E já respondendo a sua pergunta, ela começou porque ela ficou doente, Meire. Ela vai explicar tudo isso, mas antes eu quero dizer a você que hoje meu café vai ser bem mais saudável, viu? Com uma saladinha aqui que ela produz aqui, que ela faz em casa. Dona Marli, explica pra gente como é que foi tudo isso. A senhora disse que começou a fazer salada porque ficou doente. Bom dia. Bom dia a todos, né? Realmente, como eu já falei uma vez, por conta da chikungunya, né? A gente nem deve agradecer porque ficou doente, mas foi uma oportunidade. Eu creio que a gente tem que ver uma oportunidade diante das dificuldades. Como eu tinha outra atividade e exigiria demais esforço meu, eu, pensando bem, né? Parei um pouco, demorou, e surgiu a ideia de fabricarmos as saladas, umas comidas saudáveis, né? Que hoje nós já estamos até com congelados, porque com o tempo vai surgindo as necessidades de agregar outro produto.
Quanto tempo já nessa atividade? Temos 4 meses só, somos novinhos ainda, né? Mas estamos já seguindo alguns conselhos, né? Sebrae, consultores. A senhora falou 4 meses, mas como é que a senhora faz? Porque a senhora produz as saladas, tudo aqui em casa, né? Tudo é produzido em casa, tudo. Aí como é que a senhora faz com relação à conta? É tudo misturado, a conta da casa com a conta da dona salada? Como é que a senhora faz? Não mistura. A gente tem o tal do caderninho, né? Que a gente anota a entrada e saída, as contas que foram feitas todas. Eu tomo muito cuidado com isso, né? Inclusive, estou recebendo orientações do Sebrae por conta de ter um sistema onde a gente possa dividir, separar direitinho para saber o que está entrando e saindo. A senhora já percebeu onde é que a senhora gasta mais? Já. Onde? No supermercado. Quando eu vou fazer a compra, assim, no caso, porque trabalhamos com salada, né? Hoje, como entramos com congelados, já entrou outra matéria-prima, né? Mas é no supermercado, CEAS, é onde a gente tem o maior custo. E aí tem que ter muito cuidado, tem que planejar. Vou pedir para a senhora continuar com a gente, porque daqui a pouco a gente vai voltar para falar justamente disso. Onde é que a gente gasta mais? Como é que a gente faz, então, para economizar? Ela está fazendo uma coisa certa, não está misturando casa com o empreendimento que ela começou. A gente está aqui com o Rafael Seabra, que é educador financeiro, que vai conversar com a gente, trazer dicas para a gente, para a dona Marli, para você que está em casa. Então, daqui a pouco a gente volta com todas as orientações. Meire. Oba, até já, viu, Pedro? E o 7º Prêmio Pernambuco de Propaganda reuniu ontem no Teatro do Shopping Rio Mar profissionais de 13 agências de publicidade. Uma noite de reconhecimento ao talento dos pernambucanos responsáveis pela criação dos comerciais que nós assistimos todos os dias nos intervalos da nossa programação. 370 peças publicitárias concorreram em 8 categorias. Foram entregues 38 medalhas de bronze, 27 de prata e 16 de ouro para as agências que desenvolveram as melhores ideias. E teve prêmio de destaque também. O de anunciante do ano foi para o grupo Ser Educacional. A agência Ampla levou os troféus de Agência do Ano, Comercial de Rádio do Ano e Trabalho Promocional do Ano. Paulo Pugliese, parabéns, Ampla! A BG9 ficou com o da Peça de Mídia Exterior do Ano. A Casa Comunicação levou o troféu de Anúncio do Ano. Comemorem bastante, é merecido, vamos... E a Agência 1 ficou com os troféus de Campanha do Ano e Comercial de TV e Cinema do Ano. Já agradeço pela ajuda, Yuri Leite, Alexandre Han. Parabéns, Agência 1 mais uma vez, né? Essa foi a 7ª edição do Prêmio Pernambuco de Propaganda, criado pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Pernambuco, com o apoio da Associação Brasileira de Agências de Publicidade e da Rede Globo. O Prêmio Pernambuco de Propaganda, ele é o reflexo da qualidade da propaganda hoje realizada no Estado de Pernambuco, que, diga-se de passagem, é hoje uma das mais referenciadas no Brasil. Que bacana, hein? E depois do intervalo tem orientações para os eleitores. Cassiane Gomes. Isso, Meire. Tem uma dúvida grande dos eleitores. Se a pessoa justificar no primeiro turno, será que no segundo turno ela vai poder votar ou vai ter que justificar de novo? A gente explica isso agora. Eu chamo a repórter Bianca Carvalho. Está falando de um assunto muito importante também, que é saúde, refluxo, problema no estômago, alergia, intolerância. Bianca, as pessoas que, como eu, tem muito mimimi para comer, não pode, tem intolerância a leite, alergia, o que faz? A longo prazo, se a gente ficar consumindo, ficar teimando, vai fazer algum mal para a nossa saúde? Veja só, Cássio, tem que saber se a pessoa tem alergias, tem sensibilidade ou se tem intolerância. Na verdade, se a pessoa insiste e não pode comer de jeito nenhum, ela pode ficar com dor no estômago, ela pode ficar com diarreia. Eu não sei disso não, mas o Dr. Roberto Magalhães Filho, que é médico, contou isso para mim, vai tirar todas as dúvidas, as suas e a de todo mundo daqui a pouco. A gente vai agora chamar Rodrigo Raposo, que tem as notícias esportivas. Olá, Rodrigo, bom dia. Oi, Bianca, bom dia para você. Olha só, para garantir a tranquilidade dos torcedores, representantes do Ministério Público se reuniram com diretores do esporte do Santa Cruz. Os promotores querem que os clubes invistam mais na segurança dos estádios.
Pernambuco Bom Dia traz também os preparativos de Náutico Esporte para os compromissos do fim de semana. E hoje tem jogo da volta pela Copa Sul-Americana para o Santa Cruz. Já tem os detalhes aqui no Bom Dia, Meire. E ainda a prisão de um homem no aeroporto dos Guararapes que engoliu várias cápsulas de cocaína. E também as imagens das câmeras de segurança de uma empresa de ônibus em Olinda, invadida por bandidos. Não saia daí, a gente volta rapidinho, são 6h57. São 7h em ponto, estamos de volta agora com o futebol. O Náutico treinou com uma novidade na lateral, Rodrigo Raposo. Vai ter agora que encarar essa sequência o Náutico, né? Continuar conquistando bons resultados. Vem o Vasco aí pela frente, se prepara para esse duelo difícil. O Vasco líder da Série B. O Timbu só deve ter mesmo uma novidade na equipe. O time trabalhou no centro de treinamento sem o técnico Givanildo Oliveira. A assessoria de imprensa informou que o treinador saiu para fazer exames médicos de rotina. Mesmo sem comandar a movimentação, o Givanildo deixou uma substituição já programada para esse treino, né? A entrada do Matheus Miller na lateral esquerda, no lugar do Gaston, o uruguaio, que está suspenso. Eu vim me preparando. A partir do momento que eu perdi um pouco de espaço, ainda com o Galo, continuei trabalhando, treinando forte. Apareceu essa oportunidade, poder fazer o meu melhor e, se possível, continuar ali na posição. Vamos lá, brigar pela posição também. Eu quero meu espaço. E o Sport voltou aos treinos, né, para enfrentar o Fluminense. O Fluminense que está bem no campeonato, já atingiu a 5ª colocação, está lá na briga, querendo entrar nesse G4, Meire. E o jogo será sábado, né, Sport Fluminense no Rio, às 11 da manhã, no estádio Juliette Coutinho. Olha só, o primeiro dia de treinamento do Sport para enfrentar o Flu foi um trabalho bem duro e longo do técnico Oswaldo de Oliveira. Os refletores do centro de treinamento precisaram, inclusive, ser ligados. Para o jogo do próximo sábado, o zagueiro Matheus Serraz está suspenso, não vai poder jogar. Por isso está voltando Durval ao time titular. Antes do treino, o executivo de futebol, André Zanota, conversou com a imprensa e explicou a situação do meia Marc Gonzalez, que acertou a rescisão contratual com o Sport. Como o presidente já tinha adiantado para vocês, o caso foi entregue para o jurídico, junto com o empresário do Marc, chegaram num acordo, foi uma rescisão amigável. A gente já vai dar encaminhamento toda a documentação, CBF, questões internas aí, né, da baixa na carteira, tudo. E aí ele rescinde o contrato e ele segue o caminho dele. Foi um jogador de quem se esperava muito, né? Foi uma grande contratação, talvez para a temporada a maior contratação do Sport, além da volta do Diego Souza, mas não rendeu, se machucou muito. Acho que foi uma boa saída para o Sport essa rescisão amigável, viu, Meire? Pois é, vamos seguindo. Agora o assunto é Copa Sul-Americana. O Santa Cruz entra em campo hoje no Arruda. Eita, dificuldade danada, né? Não vai ser fácil, não. Imagine, né, que situação que está o Santa Cruz. O time tricolor pega o Independiente Medellín, é o jogo da volta, né, da competição internacional. Inclusive, você acompanha ao vivo aqui na Globo, logo depois de Velho Chico, a partida entre Santa e Independiente. Como perdeu o primeiro jogo por 2-0, o Santa precisa de uma vitória por 3 gols de diferença para garantir vaga na próxima fase. Para essa partida, o técnico Doriva resolveu deixar o ídolo no banco de reservas. Foram liberadas imagens apenas do aquecimento, mas Doriva não fez mistério. Léo Moura, João Paulo e Queno, que ficaram de fora do jogo de ida, estão de volta. Na lateral esquerda, Alan Vieira entra no lugar de Luan Pérez, que nem treinou. Mas a principal mudança será no gol. Eu tive uma conversa com o Thiago, né? O Thiago, ele é um ídolo do clube, né? Mas como todo atleta tem um momento de oscilação, né? E ele está acontecendo isso com ele, né? Então o Thiago vai ser preservado desse jogo, ele não vai jogar o Edson. 6 anos titular absoluto, Thiago Cardoso vai para o banco por opção técnica pela primeira vez. Reflexo da má fase, as falhas vêm se repetindo. Ele tem crédito pela história que ele tem dentro do clube, mas tem algumas situações que de falta de confiança que acaba nos obrigando a fazer essa troca, né? Mas com certeza, com a cabeça fria,
ele pode recuperar o prestígio dele, porque ele tem qualidade. O Independiente Medellín esteve no Arruda ontem para o reconhecimento do gramado. A vantagem para conquistar nessa vaga aí deixou o time bem tranquilo, mas os colombianos respeitam o Santa e também sua torcida. Som na caixa que o Independiente tá chegando. É muito parecido no Brasil, né? Que a cultura é bem alegre, tenta por sempre estar muito tranquilo, relaxado. Já o técnico do Independiente não está tão relaxado assim. Leonel Alvarez decidiu fechar os 2 treinos que fez aqui no Recife. Também não confirmou a escalação da equipe. E sobre a força da torcida do Santa Cruz, ele disse não temer o apoio que pode vir das arquibancadas aqui no Arruda. O que me preocupa é que a equipe tenha um bom posicionamento e a torcida tem um papel importante, mas não são eles que jogam dentro de campo. Leonel Alvarez permitiu imagens apenas durante o aquecimento dos jogadores, mas nada de gravações sobre uma possível formação do time, nem da maneira de jogar. O Independente tem uma grande vantagem hoje. Como venceu o primeiro jogo por 2-0, só é eliminado se o Santa vencer por 3 gols de diferença. Vitória do tricolor por 2-0, aí a decisão vai para os pênaltis. Que missão, hein, Rodrigo? É uma missão difícil, né? O Santa Cruz vai precisar do apoio do torcedor. Tem ingresso a partir de R$20, a arquibancada custa 40, 20 meia entrada, ingresso para sócios também. Agora uma partida diferente, né? Para quem vai acompanhar. Sem o Thiago Cardoso, né? O que você acha disso, hein? Tava na hora, né? Porque o Thiago não passa por um momento bom. Ele é muito bom goleiro, já mostrou isso, está desde 2011, saiu da Série D para a Série A com o Santa Cruz. Mas quando o momento está difícil, você tem que preservar o ídolo, né? Ele tem que voltar a ter aquela confiança para poder voltar a ser o Thiago que o torcedor conhece. Amanhã a gente mostra o que aconteceu hoje, né? E uma das preocupações de quem frequenta os estádios para torcer pelo time do coração é com a segurança, né? A gente tem falado disso, mas tem novidade, Rodrigo. Tem novidade sim, viu, Meire? Esse assunto foi discutido numa reunião entre representantes do Ministério Público, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e também do Santa Cruz e do Esporte. Um acordo que indica mudanças estruturais na Ilha do Retiro e no Arruda foi assinado. São medidas de segurança que precisam ser adotadas num prazo máximo de 2 anos. A promotora do juizado do torcedor do Ministério Público de Pernambuco, Selma Carneiro, decidiu fazer a reunião para que os representantes dos clubes, do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Choque discutam todas as medidas de segurança que precisam ser implantadas nos estádios do Esporte e do Santa Cruz. Nós vimos a questão da mobilidade, nós vimos a questão da acessibilidade, nós vimos a questão do piso tátil, do cadeirante, nós vimos rampa de acesso, nós vimos a questão estrutural, fissuras, infiltrações nos clubes, e isso precisa ser olhado pelo Ministério Público e como aqueles todos que fazem essa segurança. As mudanças estruturais discutidas na reunião, elas têm que ser feitas no prazo máximo de 2 anos, sob pena de multa diária de R$2.000. Elas garantem aumentar a capacidade de público dos 2 estádios. A Ilha do Retiro, que hoje tem capacidade para 27 mil pessoas, deve passar a receber quase 33 mil torcedores. O Arruda, que hoje recebe 53 mil torcedores, deve aumentar a capacidade para 60 mil. O jeito que está sendo pensado e está sendo construído vai facilitar o trabalho da polícia. Aumentando a capacidade, eles vão aumentar os acessos, a mobilidade, a acessibilidade. Isso vai facilitar muito o trabalho da Polícia Militar e principalmente do Batalhão de Choque. Tá aqui, ele tem a visão de entrada e saída de público. A entrada e saída do público é o grande problema do estádio de futebol. Então a gente está tirando esse problema, adequando os estádios para que o torcedor ele entre e saia com segurança. Os clubes já começaram algumas reformas. Esse prazo que foi dado é adequado à nossa possibilidade financeira e às questões técnicas, né, de engenharia. Todo esse documento assinado hoje é um belo pacto para permitir, como já está permitindo, que o público vá ao estádio, tenha mais comodidade, que a torcida do Santa Cruz possa receber o visitante com um novo acesso e também todas as demais áreas do estádio nós estamos fazendo modificações que vão requalificar o estádio do Arruda.
esse TAC, né, o termo de ajustamento de conduta, foi feito a partir de laudos que são emitidos pelo Corpo de Bombeiro, pela Polícia Militar, todos os anos antes das competições. E aí esses laudos indicam também a capacidade do estádio, que muitas vezes é de 60 mil, como é o caso do Arruda, diminuída por conta dessa estrutura que precisa ser melhorada. Vamos ver o que é que vai acontecer. A gente fica acompanhando, Rodrigo. Bom dia, Meire. Bom dia. Até amanhã, viu? E olha, gente, um homem foi preso no aeroporto dos Guararapes quando tentava embarcar para Portugal com droga. De acordo com a Polícia Federal, Alexandro Silva do Amaral estava com 84 cápsulas de cocaína no estômago, totalizando 1 quilo da droga. Ele precisou passar por uma cirurgia para retirar as cápsulas porque havia o risco de elas romperem. Além da cocaína, também foram apreendidos 1.000 euros, o equivalente a R$ 3.600. Alexandro recebeu alta e está no Cotel em Abreu e Lima. Ele vai responder por tráfico internacional de drogas. Foi encontrado na madrugada de hoje, em Itambé, na Mata Norte, o candidato a vereador na cidade de Vicência pelo PSDB, Márcio Fontes. Essa foto foi enviada para o nosso WhatsApp e mostra Márcio junto com policiais militares. De acordo com a polícia, ele está bem e presta depoimento neste momento na delegacia de Nazaré da Mata. A polícia ainda não informou em que circunstâncias ele foi encontrado. O candidato a vereador estava desaparecido desde a noite de segunda-feira. As imagens da tentativa de assalto à empresa de ônibus Caxangá, em Olinda, foram divulgadas ontem pela polícia. A gente falou desse crime na semana passada aqui no Bom Dia, lembra? Os bandidos queriam levar o dinheiro do cofre. O assalto aconteceu dia 19 deste mês, à meia-noite. 3 carros com 8 homens, de acordo com o delegado, aproveitam a passagem dos ônibus na garagem e entram também. Os bandidos encapuzados batem com uma marreta na janela da guarita. Depois, um deles aparece com o rosto descoberto. Dentro, o vigilante fica assustado e se abaixa. Ele apaga a luz. Em seguida, o vigilante abre a porta e é rendido pelos bandidos que lhe roubam a arma. Por outra câmera, dá para ver 4 assaltantes com uma escada entrando na sala onde fica o cofre. Eles atingem a câmera de segurança. Veja por outro ângulo o momento em que quebram a câmera. Os bandidos não conseguiram levar nada. A polícia acredita que o grupo tem informantes dentro da empresa. Eles queriam arrombar o cofre, certo? Mas não trouxeram equipamentos porque a informação privilegiada que eles receberam não bateu com a realidade, certo? A gente observa nas imagens que ele tentou entrar na parte da tesouraria por trás, mas não consegue. A porta é reforçada, é blindada e eles não trouxeram equipamento suficiente, certo? Achou que quebrariam o vidro e teriam acesso, o que não aconteceu. Até agora ninguém foi preso. E quem tiver informações sobre os assaltantes pode ligar para o Disque Denúncia. O telefone é o 3421-9595. Domingo, todos nós temos um compromisso importante, né? Os eleitores. Ir ao local de votação para escolher um candidato a prefeito e um candidato a vereador. Durante esta semana, o Bom Dia Pernambuco está tirando dúvidas dos eleitores. Aí, pelo WhatsApp da TV, estamos recebendo muitas perguntas. Uma delas foi essa aqui, ó, enviada por Carlos Francisco, lá do bairro da Tamarineira, no Recife. Ele diz o seguinte: minha avó tem 87 anos. Ela não votou na eleição passada, mas quer votar agora. Eu posso levá-la ou o título foi cancelado por causa da idade? É uma dúvida bem interessante, viu? A repórter Cassiane Gomes vai trazer a resposta para essa e outras perguntas. E o que a gente pode orientar para a avó de Carlos, hein, Cassiane? E também para os outros idosos? Primeiro, que coisa mais linda, né? 80 e tantos anos querendo votar. Olha só, a gente vai explicar aqui no caso dela, ela vai poder votar se ela tiver feito o recadastramento para a biometria, né? Que é aquele voto com a digital. Se não, o título está cancelado. Agora, em cidades onde não tem biometria, vai poder votar normalmente, não é isso, Raquel? A gente está aqui com a Raquel Salazar para explicar com mais detalhes isso para a gente. Bom dia, Raquel. Bom dia. Na realidade, nos municípios onde teve o recadastramento biométrico, se o eleitor não compareceu para fazer o seu recadastramento, independente da idade, o título dele foi cancelado. Agora, se a mãe do Carlos, ela veio fazer o recadastramento dela, mesmo que ela não tenha votado na eleição passada, o título dela está regular e ela pode comparecer para votar normalmente.
Agora, pegando esse gancho, quem é que está obrigado a votar no dia da eleição e quem é que não está obrigado, que pode ser dispensado, só para a gente lembrar e reforçar que muita gente ainda tem dúvida sobre isso? Os eleitores menores de 18 anos, maiores de 70 anos e os analfabetos, eles têm o voto facultado. Agora, aquele eleitor que tem entre 18 e 70 anos, todos estão obrigados a votar. Agora, se você está com seu título cancelado ou se você está com seu título suspenso, no caso do suspenso ele não vai poder votar. No caso do cancelado, ele deve justificar sua ausência em um município diferente do que você vota. Agora, a justificativa, a pessoa pode estar na cidade, que é o domicílio eleitoral, ou não. Aí eu queria que você explicasse como é que a gente faz direitinho essa justificativa no dia ou depois, em que casos a gente pode explicar assim, bem direitinho para todo mundo ficar sabendo. Veja, o eleitor, no dia da eleição, ele pode se dirigir a qualquer local de votação, que também é uma mesa de justificativa. E aí ele vai levar o formulário que ele pode tirar na internet ou ele pode pegar no local de votação, que é esse formulário aqui. Então a pessoa já pode ir preenchendo, agora tem que ter um cuidado, né? Só não assina, né? Porque eu estou vendo aqui que tem que assinar. Preenche tudo direitinho, imprime da internet para ganhar tempo lá na fila. Exatamente. E a assinatura tem que ser na presença do mesário. E nesse caso, o eleitor também tem que levar um documento oficial, original, com foto e tem que ser o próprio eleitor. Se por acaso ele não puder justificar por algum motivo no dia da eleição, aí ele tem um prazo de 60 dias, que aí a gente tem esse outro formulário. Já é uma outra história, um outro formulário mais complexo. Isso, que aí esse aqui ele vai requerer ao juiz eleitoral e vai declarar aqui o motivo pelo qual ele não pôde comparecer. Então ele vai elencar os motivos que impediram ele de comparecer, vai juntar o documento que comprove esse motivo e vai dar entrada no cartório eleitoral. Ele tem um prazo de 60 dias após a eleição para fazer isso. Então, se a pessoa estiver doente, por exemplo, ela vai ter que ter o atestado médico, trabalhando, explica mais. Exatamente. Se por acaso o eleitor estiver doente e aí ele não pôde comparecer, aí ele vai juntar aqui. Se ele estava viajando, ele vai comprovar por meio de um documento a viagem dele. Se por acaso ele estava trabalhando e impediu ele, por exemplo, às vezes a pessoa está de plantão e quem vinha render ele não conseguiu render. Então ele vai pegar uma declaração do local de trabalho dele. Às vezes a pessoa está em navio e no navio não tem como ele fazer a justificativa. Então no momento da chegada ele pode juntar o documento e fazer a justificativa dele. Entendi. Agora, quem não fizer a justificativa de jeito nenhum, porque aqui a gente vê, peça deferimento, ou seja, está pedindo ao juiz, ele vai autorizar ou não. E se o juiz não autorizar, e se a pessoa deixar para lá, não fizer justificativa nenhuma? Aí você vai, no momento que você não vai ficar regular com a Justiça Eleitoral, não vai ficar quite, e você precisando de uma quitação, aí você vai ter que pagar a multa. Se você não está quite com a Justiça Eleitoral, você fica impedido de várias coisas. Você não pode tomar posse em cargo público, você não pode se matricular em concurso, você não pode se inscrever em faculdades públicas, você fica impedido de renovar passaporte, você fica sem poder tirar Bolsa Família, várias coisas. Olha aí, tá vendo? Muito importante e além de tudo, o mais importante ainda é que tem que exercer a cidadania. Não deixe de votar, faça de tudo para votar, Meire. Ou então justifica a ausência, né, Cassione? A gente segue com o assunto de saúde. Seguinte, gente, depois das refeições tem muita gente que sente um desconforto no estômago, né? Uma sensação de que a comida está voltando, bem assim, ó. É mais ou menos isso aqui que acontece. Esse é um dos sinais do refluxo, uma doença digestiva que pode ser confundida com outros problemas. E o que é pior? As pessoas, às vezes, ficam tomando remédio por conta própria. Aí é um problema atrás do outro, aí isso não dá certo. Esse assunto vai ser discutido esta semana num congresso de médicos gastroenterologistas. E quem traz os detalhes e as orientações é a repórter Bianca Carvalho. Bianca, explica pra gente o seguinte, é algum tipo de alimento que provoca esse refluxo ou a pessoa tem a predisposição já a esse problema? Meire, existe o componente genético, existe a carga genética, mas é muito mais o hábito alimentar. E o Dr. Roberto Magalhães Filho me disse que também é a história do sobrepeso. Quando a gente aumenta muito o nosso peso, aumenta quanto assim? 3, 4, 5 quilos e começa a ter refluxo, doutor? Bom dia. Bom dia, Bianca. É exatamente isso. O curioso é que você pode ter um pequeno aumento de peso de 4 ou 5 quilos e iniciar uma doença do refluxo que antes você não tinha. Quando a gente olha assim, essa fartura, aqui tem muita opção de café da manhã.
Aí a gente diz que a alimentação, o hábito alimentar influencia. O que é que a gente deve comer? O que é ruim para refluxo? Bem, o que é ruim para refluxo? Primeiro, comer muito e rápido, mastigar pouco e alimentos que tenham muito teor de gordura. Então, se você come fruta, se você come raiz e se você mastiga bem, você já está fazendo uma parte da coisa. Mas significa, por exemplo, se a pessoa comer bolo, esses doces aqui, aí ali tem tapioca também. Hoje em dia está uma moda danada, né? Muita gente come tapioca para tudo. Não, eu como tapioca porque eu não quero engordar, eu como tapioca porque eu tenho refluxo. Seria o quê? Tapioca, inhame, macaxeira, batata doce? O que o senhor recomenda? Os estudos mostram que aqueles indivíduos que se alimentam de fruta e raízes, eles têm menos complicações gastrointestinais. Isso está baseado em estudos que mostraram diferença de patologias na África e nos Estados Unidos. E na África se come muito mais raiz. Então... Outra coisa que a gente escuta muito, não, eu tenho refluxo, eu não posso comer à noite. É assim? Existe uma parcela dos refluidores que tem refluxo noturno. Então, esses indivíduos, se comem mais à noite ou se comem e deitam logo depois de comer, vão ter refluxo durante a noite. Uma outra coisa, o refluxo, gente, quer ver, ácido no estômago todo mundo tem. É normal que eles sigam o fluxo da digestão, mas alguns retornam. Sempre retornam. O que não pode é retornar muito, é assim? Nós temos um basal de refluxo que é fisiológico e está ali para defesa. Quando isso aumenta muito, se esse ácido passa muito tempo no esôfago, então a gente começa a ter o sintoma que mais frequentemente é a azia, a queimação. Doutor, a gente recebeu algumas perguntas aqui. José Alian, ele disse que ele tem refluxo e ele toma sal de fruta o tempo inteiro. É para tomar sal de fruta ou não? O sal de fruta alivia o sintoma, mas ele tem uma concentração de bicarbonato de sódio alta. Então, ele não é bom para hipertenso e ele precisa procurar um médico para fazer um tratamento mais adequado. Certo. Aí tem uma outra pergunta do Ricardo. Ele falou que come café com bolacha de manhã e sente azia. Ele está tomando uma combinação que aumenta a secreção ácida, o café aumenta a secreção ácida e aumenta o refluxo, com bolacha que deve ter um pouco de gordura, deve ser creme cracker, ou uma bolacha dessa que tem uma concentração alta de gordura que diminui o esvaziamento gástrico e aumenta a secreção ácida. Provavelmente é a combinação dos fatores. E Alcino, ele fala assim, ele disse que ele tem gastrite, só que ele não tem azia e disse que não queima o estômago dele, mas ele sente que a comida não desce. Tem isso na gastrite, no refluxo, a comida não desce, essa sensação de que você está, a gente fala até empachado. Isso provavelmente é uma outra entidade, provavelmente ele tem uma dispepsia do tipo funcional, em que o estômago não relaxa adequadamente após a alimentação. Então o tratamento é com o que nós chamamos de drogas procinéticas, que melhoram a motilidade do estômago. É provável que ele tenha isso. E leite, hein? O que é que leite tem a ver com tudo isso? A gente, às vezes, ultimamente a gente tem ouvido muita gente demonizar o leite, né? Não, tem que cortar o leite. A pessoa tem gastrite, não pode tomar leite. Tem refluxo, não pode tomar leite. O que é que o leite tem a ver com tudo isso? O extremo quase sempre está errado, né? Então existe sensibilidade, existe alergia e existe intolerância. O intolerante, que é a maioria de nós, ele basicamente não pode com uma quantidade grande de leite, mas uma quantidade pequena ele tolera. O leite pode aumentar refluxo porque ele tem cálcio e proteína, mas eu não retiro da dieta contanto que não se exagere, contanto que não haja sintomas. E o que é muito? O que seria assim? Não pode tomar muito leite? Tomar o quê? Um copo por dia pode? De manhã e à noite pode? Essa é a grande pergunta, a pergunta de $1 milhão. Isso varia de indivíduo para indivíduo. Há indivíduos que podem tomar há indivíduos que podem tomar 1,5 copos, há indivíduos que só podem tomar meio, há indivíduos que não conseguem tomar nada. O que seria sintoma de refluxo? Porque eu sei que tem muita coisa que confunde, né? Tem gente que tem pigarro, tem gente que tem uma tosse, uma rouquidão frequente. Os sintomas clássicos são azia, queimação, eructação frequente. Os sintomas menos clássicos, chamados extraesofágicos, são tosse, rouquidão e às vezes broncoespasmo. Esses assuntos vão ser tratados no congresso que começa amanhã, doutor? Sim, esses e vários outros que dizem respeito a assuntos que interessam a classe médica e a população pernambucana em particular. De maneira geral, para todas essas doenças, a pessoa tem que procurar o médico para poder tomar medicação, nada de se automedicar, né? É o ideal, mas nós sabemos que em indivíduos que têm refluxo e já foram investigados, nós podemos usar a automedicação, contanto que haja um segmento médico pelo menos anual. Doutor, muito obrigada pelas informações. A gente volta para o estúdio agora com ele. Fazer exames também para detectar aí os problemas, né, Bianca? E, gente, quando chega o fim do mês e as pessoas ficam sem nenhum dinheiro, assim, desesperadas à espera do próximo salário, e é preciso acender o sinal de alerta. A situação vai se repetindo mês a mês se as finanças não forem organizadas, né?
O repórter Pedro Lins vai trazer agora dicas, junto com um especialista em equilibrar as contas, direto da casa de Dona Marli, lá no bairro da Boa Vista, no Recife. Ô Pedro, se é para cortar os gastos, meu amigo, começa por onde, hein? Meire, o Rafael Seabra, que é educador financeiro, que estava até conversando antes com a Dona Marli, ele tem uma dica muito bacana para a gente começar cortando os gastos. Primeiro, é fazendo um raio-x daquilo que você gasta. Ele vai dizer para a gente como é que a gente faz esse raio-x. Rafael, bom dia. Bacana, bom dia. Durante os próximos 30 dias, você anotar absolutamente todos os gastos que você tiver. Então, você faz isso da forma mais simples que você puder. Um bloquinho de nota, caneta ou aquele aplicativo de nota que tiver no seu smartphone. O importante é que seja da forma mais simples possível para você realmente não deixar passar nenhum desses gastos. Depois desses 30 dias, você vai ter lá um raio-x da sua vida financeira. Com isso, vai ficar muito mais fácil de você identificar onde estão os vazamentos do seu orçamento. Identificar onde você está gastando muito mais do que estava esperando. Eu estou gastando muito comendo fora de casa, estou gastando muito com saída, estou gastando muito com alimentação. Então, fica muito mais fácil identificar onde estão os vazamentos do orçamento, se você fizer, a partir de hoje, durante os próximos 30 dias, anotar todos os seus gastos. Tem muita gente que não consegue fechar o mês porque fica apertado. Então vamos lá, exemplos práticos. Se eu ganho R$1.000, por exemplo, como é que eu faço aí para poder não ficar apertado e pagar minhas contas? Bacana. A lógica é muito simples, é você gastar menos do que você ganha. O problema é que muitas vezes as pessoas recebem o dinheiro, vão pagando todas as contas e esperam, o que sobrar no final do mês eu vou investir, eu vou guardar. E não sobra nada, porque simplesmente a gente não tem essa disciplina. Então a gente tem que forçar essa disciplina. Então a primeira dica, uma dica bem prática para isso é, assim que o dinheiro entrar na sua conta, você já separa uma parte dele. Existe uma regrinha de bolsa que é 10%, mas você pode separar o quanto você puder. O ideal é que você separe pelo menos uma parte do seu salário assim que ele cai na sua conta, para você não só fazer uma reserva financeira, mas para você viver a partir do resto do mês, você se virar nos 30 dias que faltam, com aquele restante daquele dinheiro. Então você vai se condicionar, quando tiver faltando pouco, quando tiver faltando para o final do mês, se estiver faltando pouco dinheiro lá, você vai ter que dar um jeito de viver com aquilo dali, mas não mexe com aquela reserva. Então, se você faz isso, você vai se criar o hábito de estar poupando dinheiro, de estar gastando menos do que você ganha. Pegando o exemplo da Dona Marli, ela falou que gasta mais com o supermercado, já que ela faz saladas. Para a dona de casa, aquela que também vai ao supermercado, qual que é a sua dica? Porque ela também deve gastar muito com o supermercado. Tá, a primeira coisa, é tomar nota de tudo, porque às vezes as pessoas fazem um orçamento, não, eu acho que eu gasto R$300 por mês no supermercado. E quando você faz esse registro dos gastos, você vê que no final das contas você está gastando mais. Então você pode mudar um pouco a qualidade da comida que você consome no supermercado, ou em vez de você ir no supermercado, você procurar uma feira de bairro, uma feira mais próxima da sua casa, que por mais que tenha um tempo de deslocamento maior, você vai gastar um pouco mais de tempo, você consegue alimentos com a mesma qualidade ou substituindo uma coisa ou outra, mas ainda assim conseguindo um preço mais acessível. Então, isso é uma forma de fazer uma economia disso. Como gastar menos com as contas de casa? Por exemplo, TV a cabo, internet, celular pré-pago ou pós-pago? Tá, tem muito aquela questão de de cortar os supérfluos, mas as pessoas não sabem bem o que são supérfluos. Então, se você está numa situação de mais aperto, você tem que ver o que realmente é essencial. É a conta de luz, eu não posso deixar de pagar, a conta de água, às vezes telefone, mas TV a cabo, ela é uma coisa que é mais supérflua, você poderia já cortar de imediato. Mas eu acho que o grande segredo é você manter um registro dos seus gastos. Quando você tem um registro dos seus gastos, você consegue ver exatamente para onde está indo o seu dinheiro, exatamente onde estão os vazamentos do seu orçamento, e você vê, se eu precisar fazer um corte, de onde eu tiro. Então, quando você tem isso tudo anotado, fica muito mais fácil de fazer esses cortes. O Rafael está lançando esse livro, Quero Ficar Rico. Para a gente finalizar, tá a dica para a Dona Marli, para quem está em casa, bem rapidinho. Porque ninguém dorme pobre e acorda rico. Segredo. Tá, o grande segredo são a mudança dos hábitos financeiros. Eu dei algumas dicas aqui durante o programa, que é você, aos poucos, gastar menos do que você ganha, você tem que começar a fazer isso. Poupa parte do salário, toma o registro dos seus gastos e no final do mês vai sobrar dinheiro e com o passar do tempo você vai conseguir acumular cada vez mais dinheiro, que vai depender menos da sua força de trabalho. Rafael, muito obrigado. Dona Marli também, obrigado por conversar com a gente, receber a gente na sua casa. Dicas valiosíssimas, Meire, para todo mundo aí manter os gastos e conseguir pagar, esses gastos no fim do mês. Já que estamos no fim do mês, Bom dia para vocês todos, viu? Um bom dia para você e até amanhã.